Vamos abrir a palavra de Deus em Romanos, capítulo 10. Já fui preparado aí. Hoje nós vamos ler 3 textos diferentes, 3 livros diferentes. Nós vamos em Romanos, depois nós vamos para Mateus e depois nós vamos para Marcos. Então, Romanos 10, verso de 1 ao verso 5. Diz assim a palavra de Deus: Irmãos, a boa vontade do meu oração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Porque eles dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não o entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a e vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, vamos lá em Mateus. Mateus, capítulo 5. Mateus 5, nós vamos ler o versículo 17 ao versículo 20. Mateus 5, 17 a 20. Está aí no telão. Não penseis e vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Ele, pois, e violar um destes mandamentos, posto e dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Ele, porém, eu os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Agora vamos lá para Marcos, um pouquinho na frente. Marcos, capítulo 12, nós vamos ler do verso 28 ao verso 31. Marcos 12, 28 a 31. Diz assim a palavra de Deus: Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe: Qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: O principal é: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Vamos fechar os olhos. Pai amado, em nome de Jesus, nós te louvamos pela leitura da palavra do Senhor. Deus, a tua palavra foi lida e nós pedimos ao Espírito Santo, o Senhor possa ficar à vontade no nosso meio. Espírito Santo, fala ao nosso coração, um poder e graça. Me usa, meu Deus. O Senhor sabe, meu Deus, eu estudei, eu me preparei, mas eu não tenho nada de mim e possa mudar, e precisa ser mudado na minha vida e na vida dos meus irmãos. Mas o Espírito Santo tem. Quando ele entra, ele convence do pecado, ele transforma e ele nos ajuda a caminhar mais perto do Senhor Jesus. E é isso que nós pedimos, Espírito Santo. Fique à vontade no nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, gente. Ô, gente, esses 3 textos, se nós formos analisar, eles estão falando praticamente da mesma coisa. Eles estão falando e nós devemos servir ao Senhor um entendimento. Esse é o título da nossa mensagem nessa noite. Servir ao Senhor um entendimento. E às vezes nós servimos ao Senhor e não entendemos direito o que nós estamos fazendo. Às vezes com bastante zelo, né, muita dedicação, mas sem entender direito o que a gente está fazendo. E esse texto ele nos exorta a isso, a servir ao Senhor e servir um entendimento. Não basta ter zelo, é preciso ter luz, é preciso ter direção, é preciso ter verdade, conhecer a verdade. Então,
Então, nós precisamos ter a luz de Cristo nos guiando. E baseado nesses 3 textos que nós lemos, nesses 3 livros, eu gostaria de trabalhar 4 pontos com os irmãos nessa noite. E a gente junto possa caminhar nesses textos e buscar esse texto tem para mim e para você. E o Espírito Santo é falar conosco nesta noite. 4 pontos. E o primeiro ponto está ali em Romanos 10, onde nós lemos o versículo 1 e 2, e nos diz que zelo sem entendimento gera engano. Ou seja, não adianta eu ter um zelo pela obra e não entender o que eu estou fazendo, eu vou estar sendo enganado. Olha, o texto diz, por eles dou testemunho de que tem zelo por Deus, porém não o entendimento. O apóstolo Paulo está falando aí. Paulo começa essa parte com empatia, com intercessão. Ele amava o povo judeu ali, mas ele via o perigo do zelo cego. Ele via o perigo do zelo cego, ele vai advertir o povo. O povo tinha zelo, o povo tinha paixão, o povo tinha dedicação, mas zelo, paixão, dedicação, mas não tinha discernimento espiritual do que estavam fazendo. Eles não tinham discernimento espiritual, e Paulo exorta aí, o povo de Israel se esforçava para agradar a Deus, mas rejeitava a justiça de Deus revelada em Cristo. Eles insistiam em tradições humanas e perderam o propósito da lei. E Paulo, identificando isso, Paulo disse, olha, é importante estar servindo com zelo. Sim, a obra de Deus tem que ser feita com zelo, com dedicação, com amor, bem feito, mas entendendo o que nós estamos fazendo. Quantas vezes estamos fazendo muito, mas sem saber por quê ou para quem? Será que o nosso ministério é um costume ou uma resposta consciente ao amor de Deus? Às vezes está anos na igreja, servindo, seja na porta, seja na frente ministrando a palavra, seja no louvor, seja na filmagem, seja onde for. Mas a gente precisa ter essa consciência de que isso não pode se tornar um costume. Isso não pode se tornar uma coisa corriqueira, a ponto de simplesmente ir sem nem perceber direito o que está fazendo. E nós temos que estar consciente, é uma resposta ao amor de Deus por nós. Então, uma resposta ao amor de Deus por mim e por você, e nós devemos ter essa vontade de servir ao Senhor, entendendo o que nós fazemos. Você pode estar ligado na tomada da religião, mas fora da rota de Cristo. E o zelo sem entendimento pode virar fanatismo, o zelo sem entendimento pode virar legalismo, o zelo sem entendimento pode levar até um ativismo vazio. Então, por isso é importante a gente entender, servir ao Senhor com entendimento, e não servir apenas por servir. Não ir à igreja, não ir à casa de Deus, não participar de programações apenas por ir. Eu não tenho o que fazer em casa, eu vou à igreja. Não. Nós devemos entender, quando nós nos deslocamos à igreja, quando nós entramos nesse local santo, porque Deus é santo e Deus está aí, nós estamos vindo para adorar o nosso Deus. Nós estamos vindo para ouvir uma palavra do nosso Deus falar conosco. E todas as vezes que nós sairmos ali pela porta, nós temos que sair mais cheios da presença de Deus, ou mais intimidade de Deus. Então isso nós precisamos entender. Então zelo sem entendimento gera engano. O segundo ponto eu iria tratar com vocês, está no versículo 3 e 4 de Romanos, e nós lemos, aonde diz, e o verdadeiro servir começa com submissão à justiça de Deus. Eu vou repetir. O verdadeiro servir começa com submissão à justiça de Deus. Olha o que diz o texto que nós lemos. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a e vem de Deus. Ou seja, Israel estava tentando estabelecer a sua
própria justiça, e ignorando a justiça de Deus, ele se manifestava em Cristo, não reconhecendo Cristo como o Salvador, como ele enviado por Deus. E Paulo trabalha nisso. O problema de Israel era a autojustificação. Eles iriam servir a Deus pelas obras da lei. Só Cristo, meu irmão, é o fim da lei. Cristo é o fim da lei. Cristo veio para cumprir, e o homem natural não poderia cumprir. Só Cristo poderia cumprir com perfeição a lei. Então, Cristo é o fim da lei. E a finalidade da lei era conduzir a Cristo. Então, Cristo ali não estava derrubando a lei, não, ele estava cumprindo a lei. E quem entende isso, serve a Deus com amor. Não serve a Deus para receber elogios, não serve a Deus para receber um tapinha nas costas, não. Quem entende isso, serve a Deus com amor. Ele já recebeu, entende, e recebeu a justificação de Deus pela fé. Cristo, quando morreu naquela cruz, ele morreu por mim e por você, para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância com ele. E um dia nos encontrássemos com o Senhor em glória e vivermos com ele eternamente. Então, quem serve ao Senhor com entendimento, entende isso. Nós lemos em Mateus, capítulo 5, versículo 17, nos mostrou que Jesus não veio abolir a lei, não. Ele veio cumprir. Ele veio cumprir. Jesus não desartou a lei, ele a completou e a encarnou perfeitamente. Agora, o nosso serviço, parte a mim e a você, continuar. Jesus disse assim, nós não precisamos completar o que ele fez, ele já fez completo. Mas ele disse assim, ide e pregai o evangelho. Nós precisamos entender, e a obra de Cristo na cruz foi completa. Então não é por obras e nós vamos ter que fazer algo para completar, e Cristo tinha que fazer, não. Cristo já fez o que tinha que ser feito. Nós não precisamos fazer nada para dar uma ajudinha a Cristo. A obra dele é completa. Nós só precisamos continuar. Pregar a palavra. Refletir a luz de Cristo na nossa vida. Servir com entendimento é parar de tentar agradar a Deus pelas nossas obras e passar a andar na graça, e nos transforma de dentro para fora. Nós não podemos servir, nós não podemos frequentar uma denominação religiosa, nós não podemos viver anos e anos ouvindo a palavra e viver do mesmo jeito. Do jeito que era antes de encontrar com Cristo, não. Essa mudança, ela é constante. Mudança de dentro para fora. Aquele erro eu cometi ontem, hoje eu já tenho que lutar para não cometer. Eu não posso viver uma vida onde eu cometo erro hoje, amanhã cometo o mesmo e passa a ser normal na minha vida, de forma alguma. Nós precisamos ter essa mudança. Não é uma vida sem regras, mas uma vida com uma nova motivação. Uma nova motivação. Antes eu não tinha Cristo, hoje eu tenho. Antes eu era uma criatura, hoje eu sou filho de Deus. Antes eu não tinha sido alcançado pela graça, hoje eu fui alcançado pela graça, eu sou uma nova criatura, eu sou um novo homem, eu sou uma nova mulher. É uma nova motivação. Aquelas coisas eu fazia errada e não me incomodava, agora me incomoda e eu já não faço mais. É uma nova motivação. A motivação é olhar para Cristo e querer ser parecido com Ele. Por isso nós devemos servir e servir com entendimento. Não é tentar fazer obra para Deus nos amar, Ele já nos ama. Seria uma ilustração, uma criança onde chega em casa, pega as louças, corre para a cozinha e fica lavando o prato para que sua mãe a ame. Não, sua mãe já ama. Sua mãe já ama. Não vai ser pelo fato dela lavar os pratos, limpar as louças, passar pano no chão, sua mãe vai começar a amá-la. Não, sua mãe já ama. Sua mãe já a ama. Agora, o serviço agora deve ser feito por
gratidão e não por aceitação. Então, quando nós servimos a Deus, o entendimento, nós servimos não para que Ele nos dê algo. Ele já nos deu. Ele já nos deu a vida eterna. Nós servimos a Cristo por gratidão pelo que Ele fez por nós. Nós servimos a Deus por gratidão pelo que Ele fez por mim e por você, quando Ele morreu naquela cruz. Gratidão. É por gratidão. Terceiro, nós lemos aqui o texto de Mateus. Mateus, no capítulo 5. Ele nos mostrou que a justiça de Deus não exclui a santidade. A justiça de Deus não exclui a santidade. Eu sou salvo. Aceitei a Cristo, eu posso viver do jeito que eu quiser. Não. A justiça de Deus não exclui a santidade. E diz aí, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Jesus está dizendo que a justiça verdadeira vai além da aparência. Jesus está dizendo, olha, a justiça verdadeira vai além da aparência. Mateus 23, 27, vamos abrir lá em Mateus 23, 27, olha e fala isso sobre os fariseus, Mateus 23, 27, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros aiados, e por fora se mostram belos, mas interiormente são cheios ou estão cheios de ossos mortos e de toda a imundícia. E Jesus está dizendo aí que a vida dos fariseus era uma fachada. Eles eram bons de fachada, eles obedeciam por fora, mas por dentro eram podres. Por dentro eram podres. Servir ao Senhor o entendimento é entender e a graça não anula o compromisso com a santidade, mas aprofunda esse compromisso. Eu vou repetir. Servir ao Senhor com entendimento é entender e a graça não anula o compromisso com a santidade, mas aprofunda esse compromisso. Então, quando eu sirvo a Cristo, quando eu sirvo a Deus com entendimento, eu quero ser mais parecido com Ele. Eu procuro não viver como o mundo vive. Eu procuro não me conformar com este século. Eu procuro ser mais parecido com o meu Criador. Onde eu sirvo um entendimento. Onde eu sei o que eu estou fazendo. É possível, meu irmão, estar na igreja, até mesmo na liderança, mas não estar em comunhão com Deus. É possível, às vezes, você estar na igreja 10, 20, 30 anos, servindo independente do cargo que você ocupe. Ou simplesmente aí no banco, ouvindo a palavra, mas trabalhando ali do jeito que você pode, e não estar com Deus, é possível. O estar em uma denominação religiosa, seja ela qual for, não garante sua salvação. Por isso, a salvação é pessoal. E se você até hoje, se estiver alguém me ouvindo até hoje, não entregou verdadeiramente a sua vida a Cristo, essa é a noite de você fazer isso. Essa é a noite de fazer isso. Você precisa servir a Deus e servir um entendimento. É possível você estar há anos na igreja e não ter comunhão com Deus. E santidade, quando a gente fala em santidade, a pessoa pensa, ser santo, é ser perfeito. Não, perfeito só tem um, é Jesus. Perfeito só tem um, é Jesus. Santidade não é perfeição, santidade é um coração sincero e entregue. Um coração sincero e entregue diante do Pai. O servo, o entendimento, ele é ser santo, porque ele ama o Senhor. Não por ele receber um elogio, ou ser aceito por um grupo, não. A preocupação dele não é receber elogio, não é receber um tapinha nas costas. Quando ele serve ao seu entendimento, ele é ser santo, ele é ser parecido com Cristo, porque ele ama a Deus.
muitas às vezes é como se fosse uma asa, bonita por fora, mas cheia de mofo por dentro. Cheia de mofo por dentro. E nós não podemos ser assim. Porque a palavra de Deus nos diz, Deus nos conhece lá dentro. Deus conhece o nosso pensamento, Deus conhece a nossa oração. Asa bonita por fora, mas cheia de mofo por dentro. Lá no Salmo 51, versículo 6, o profeta Natã, ele confronta o rei Davi. Quando o rei Davi, o Salmo 51 fala isso. Quando o rei Davi, ele dormiu com a Betseba, mulher de Urias, e o profeta Natã confronta ele. E no versículo 6 mostra um arrependimento sincero de lá de dentro de Davi. Davi não era um homem e não pecava, não, ele pecou. Mas um homem e se arrependeu lá de dentro. Por isso a Bíblia diz que ele era um homem segundo a oração de Deus. Porque o arrependimento tem que vir de lá de dentro. O Salmo 51 ele mostra isso. O arrependimento tem que ser de verdade, tem que ser íntimo. Lá da alma. Quem serve ao Senhor o entendimento não consegue viver um pé dentro da igreja e outro no mundo. Não consegue. Quem serve ao Senhor o entendimento tem prazer em vir à igreja, tem prazer em obedecer a palavra, tem prazer em fazer desse livro o seu manual de vida. E por último, nós lemos o Marcos, capítulo 12, verso 28 a 31, e nos diz que o entendimento correto produz amor e relacionamento. Olha o que diz o texto que nós lemos: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e ao teu próximo como a ti mesmo. O maior mandamento é amar. O maior mandamento é amar. E quem serve o entendimento, sabe, e tudo se resume nisso, no amor. Se não há amor, servir ao Senhor vira um peso. Se eu não sirvo um entendimento, se não há amor no servir, o servir ao Senhor vira uma rotina. Se não há entendimento, se não há amor, o servir ao Senhor vira uma religiosidade. 1 Coríntios, vamos lá em 1 Coríntios, capítulo 13, verso 1 a verso 3, olha o que diz a palavra de Deus. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze e soa, ou como símbolo e retine. Ainda eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda eu entregue o meu próprio corpo a ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O texto está dizendo, e sem amor, nada se aproveita. Nada se aproveita. O que sustenta o serviço não é a agenda, não é o reconhecimento ou o costume. O que sustenta o serviço é o amor por Deus e o amor pelas pessoas. É isso que sustenta o você querer servir a Deus. É por isso que é importante você ter entendimento do que você está fazendo. E é isso que sustenta. Servir ao Senhor sem amor leva à exaustão. Servir ao Senhor sem amor leva crítica, leva a comparação e até a amargura. Quando servimos com entendimento, entendemos que cada ato é um ato de adoração. Quando servimos ao Senhor, entendendo o que nós fazemos, cada ato é um ato de adoração.
E cada irmão é um alvo do amor de Deus. Quando nós servimos o entendimento, nós nos preocupamos mais com o próximo. Quando nós servimos o entendimento, seja trazer uma água para quem está ministrando, seja ajudar um irmão a levantar e às vezes está com mobilidade, dificuldade de sair para poder caminhar, seja abrir uma porta para poder alguém entrar, seja limpar uma calçada. Quando a gente serve um entendimento, cada ato é um ato de adoração a Deus. O corpo de Cristo é isso. Embora sejamos muitos, nós somos um só em Cristo Jesus. Cada um com uma função, cada um com uma coisa para fazer. Mas independente do que você faça, faça uma adoração a Deus. Quando nós entendemos, quando nós servimos ao seu entendimento, quando nós entendemos o que nós estamos fazendo, independente do que a gente está fazendo, a gente faz com adoração. Lá em Lucas, capítulo 10, versículo 38 a 42, mostra um episódio de Jesus, ali sentado com os discípulos, conversando, ministrando, falando do amor de Deus, e mostra Marta agitada, Maria ali sentada aos pés de Cristo, ouvindo a palavra, e Marta agitada, sem perceber, e o mais importante, era estar com Jesus. Então nós precisamos entender isso. Nós precisamos, e é um privilégio, para mim e para você, a gente servir a Cristo. É um privilégio. Por isso nós precisamos entender. Por isso nós precisamos conhecer a palavra. Por isso nós precisamos viver a palavra. É um privilégio servir. Por isso nós precisamos servir e servir o entendimento. E servir o entendimento é ter zelo com direção. Servir o entendimento é submeter-se à justiça de Cristo e Ele prevaleça. E a vontade dEle prevaleça sobre a minha. Porque eu não consigo ver o que está atrás dessa parede. E Ele vê atrás da uva. Eu não consigo ver o que está do outro lado. Jesus vê lá na frente. Ele me vê daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. Por isso eu tenho que servir o entendimento. É se submeter à vontade de Deus, mesmo eu não entenda determinadas coisas. Mesmo que aconteçam situações na minha vida, naquele momento eu não consigo compreender. Eu preciso entender. E a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável e está se cumprindo na minha vida. Servir ao Senhor o entendimento é buscar a santidade de oração. Servir ao Senhor o entendimento é viver em amor por Deus e pelo próximo. Deus não é só o seu esforço, Ele é o seu coração alinhado com a verdade. Deus não é só o seu esforço, a verdade é a palavra de Deus. Ele é o meu e o seu coração, a minha e a sua vida alinhada, sintonizada com a palavra de Deus. Isso é servir ao Senhor com entendimento. É buscar todos os dias a vontade de Deus para você nesse dia. A condução de Deus, Deus direcionar seus passos, suas palavras, tudo que você vai fazer. Você pede, Deus me orienta. Fecha a minha boca naquilo que eu não devo falar, Senhor. E abre a minha boca na hora que eu não devo ficar quieto. É buscar essa orientação de Deus. É servir ao Senhor com entendimento. Vamos orar? Vamos fechar nossos olhos? Talvez você está aí, às vezes você tem servido ao Senhor, mas você sente que seu coração está longe de Deus. Serve há anos, mas às vezes já virou uma rotina, já virou
robótico. E às vezes você sente que essa oração está longe de Deus. Às vezes você serve com zelo, mas já está servindo sem entendimento. E hoje é dia de alinhar zelo, mais verdade, mais amor e mais fé. Servir ao Senhor o entendimento. Pai amado, em nome de Jesus, completa, meu Deus, essa palavra na oração de cada um. Meu Deus, como nós precisamos servir ao Senhor um entendimento do que nós estamos fazendo. Meu Deus, e quando nós entendermos isso, quando nós compreendermos, meu Deus, nós vamos servir com mais alegria, sem murmurar, sem reclamar, sem achar que está pesado demais. Não, Deus, vai ser leve. Vai ser leve. E nós vamos estar fazendo é para o Senhor. Obrigado, Deus, por esse privilégio de poder servir a Ti. Obrigado, Deus. E um dia, Jesus morreu na cruz para que pudéssemos ter vida e vida em abundância. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém.